terminado aqui o trabalho com o demarcador, agora a gente pode colocar a imagem do prédio. Então, deixa eu abrir aqui o prédio. E vamos ver aqui. Só selecionar com o mover, né? Pode mover a imagem ou mover a camada, largar aqui. O prédio é muito maior do que o carro, tá? Não tem problema. A gente vai usar C de crop, esse aqui, né? Para expandir. Aí a gente vai revelando ali a área do prédio. Depois eu ajeito, fica bem do tamanho certo. Bom, a gente agora vai converter esse demarcador para uma seleção para que a gente consiga fazer o primeiro posicionamento, tá? Então eu vou selecionar aqui a camada, vamos demarcadores, se vocês não estão vendo demarcadores ou paths, quem está com o Photoshop em inglês, em janela, procura aqui demarcadores ou caminhos, né? Paths. E para converter em seleção, vocês podem usar esse botãozinho aqui, que parece um círculo tracejado, né? Carregar demarcador como uma seleção. É só clicar e pronto, tá? Só que ele carregou o demarcador como uma seleção. O carro não está selecionado tudo menos o carro. Então a gente tem que inverter. Para inverter, vocês podem selecionar e inverter, ou eu acho melhor usar o atalho, porque, sei lá, eu acho um atalho útil, tá? Inverter, Ctrl Shift I. Pronto, agora só o carro está selecionado. Se vocês quiserem, tá? Vocês podem selecionar, modificar, contrair por uns 2 pixels, vamos ver. Não, acho que demais, vamos ver se por um só, tá bom. Tá? Vamos, aí ele fica, a gente tem certeza que é só o carro mesmo que está selecionado. Bom, agora a gente precisa aplicar uma máscara. Lembra como faz, né? Só com a seleção ativa, camada selecionada, é só clicar aqui em máscara, adicionar a máscara de camada. Então, já foi bem direitinho. Agora a gente precisa posicionar e vai ser bem tranquilo, né? O que eu acho que dava para fazer? Dava para primeiro arrumar a rotação do carro e depois posicioná-lo perto da menina e para ver o tamanho, né? Então, Ctrl T com a Ctrl T, desculpa, seleciona aqui a camada, né? Ctrl T e vamos posicionar aqui, deixar ele bem. Estou tentando alinhar com a calçada, né? E se eu mantiver o Alt pressionado junto com o Shift, eu reduzo pelo meio. Então vamos ver aqui, ó. Se ele tivesse na mesma linha da menina, tá? Eu acho que esse, considerando que é uma menina de tamanho assim, sei lá, 1,60m, 1,70m por aí, ela ficaria mais ou menos nesse tamanho aqui com o carro, né? Só que como o carro vai estar na frente dela, eu acho que o carro pode ser um pouco maior. Sei lá, tipo assim. Tá? E considerando que ele tem ainda as rodas, né? Vai estar, acho que mais ou menos aqui, né? Tá. Acho que esse é o tamanho bom para o carro. Depois que vocês tiverem acertado o tamanho, posição, tudo, aperta Enter. Beleza. Eu acho que essa menina não tá legal ali, tá? Então, vamos tirar a menina dali. Eu só vou esconder a camada do carro. Selecionar a camada do prédio. Vou dar Ctrl J, né, para manter uma cópia. Vou esconder. E vou trabalhar nessa camada. A gente vai fazer uma modificação destrutiva, tá? Dessa vez a gente vai ter que mexer nos pixels da imagem, por isso é até bom ter uma cópia. Usa aqui essa ferramenta correção. Quem tá com Photoshop em inglês é o Patch, tá? Tem essas várias ferramentas aqui, tá? Esse parece um remendo. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão fazer uma seleção bem assim, tá? De qualquer jeito mesmo, da menina. Procura não pegar ali a maçaneta. Aqui não precisa tanto porque o carro vai estar em cima, né? Mas é a porta. Tá, aí fez essa seleção e vê que fica uma seta, né? Indicando direção. Isso aí é para vocês arrastarem. Então só clica e arrasta a seleção, parece estranho, tá?
Mas ó, aqui a gente já está entendendo o que está acontecendo. A gente está deslizando essa área e o Photoshop está nos mostrando como é que vai ficar a área que a gente selecionou a menina. Então vamos deixar aqui e vou ver se eu consigo acertar as portas. Aqui. Ó, ficou ótimo, né? Mas o Photoshop ainda vai dar uma melhorada nessa seleção. Cuida ali onde tem a lixeira e onde tem os marcos. Tá? Então vê que o Photoshop não só copiou, tá? Ele tentou misturar as duas coisas. Aqui, que é a área que me interessa, ó, essa aqui, que era a área que me interessava, ficou perfeita. Né? Ficou um negócio estranho aqui e tal, mas né, vai ficar o carro em cima. Opa, falei cedo demais aqui, ficou estranho. Então vamos trabalhar de novo. Tá, vou ter que melhorar essa. Vamos ver onde é que tá o carro. O carro tá aqui, né? Então é mais ou menos até aqui que eu tenho que me preocupar. Vamos ver. Ficou bem estranho, né? Não ficou legal. Então tem que fazer mais uma vez. Tá, agora sim, agora ficou bem convincente, né? Daria ainda para continuar trabalhando nessa área aqui. Vamos ver se eu consigo substituir por algum pixel de cima. Vamos ver como é que fica se eu fizer isso aqui. Se ele consegue atenuar um pouco essa. Tá, acho que já deu uma bela melhorada, tá? Já deu. E aqui vou deixar preto, sei lá, porque até parece que já fica um pouco diferente dessa outra área aqui. Então, acho que tá muito bom assim. Vamos lá então pro carro, né? A gente tem a seleção do carro, vou manter Ctrl pressionado aqui, ó, só para mostrar para vocês, lembrar vocês que a gente consegue carregar a seleção. E eu preciso mudar a seleção, eu não preciso das rodas, né? Eu vou mudar a cor só do carro. Então, vamos fazer uma seleção que exclui as rodas e que exclui os vidros também. Se vocês, assim, se eu mexer nessa seleção, como é que eu vou fazer para como é que eu vou fazer para selecionar o carro de novo se eu quiser? O demarcador está aqui, é só. Opa, o remarcador não rotacionou. Isso aí foi um erro meu. Dá para consertar aqui. Dá para pegar a ferramenta de seleção de demarcador. E aí. Eu não prestei atenção nisso, desculpa, gente. Eu tinha que ter tomado cuidado quando eu fiz a seleção da primeira vez, quando eu fiz a rotação. Foi totalmente falha minha, tá? Desculpem isso aí. Mas enfim, dá para consertar bem fácil aqui, nesse caso, né? Às vezes tá sei que não dê para consertar muito bem. Bom, o que eu estava querendo dizer para vocês, a gente sempre tem o demarcador, então não precisa se preocupar de perder a seleção, tá? Eu não fiz muito bem aqui porque eu não quero atrasar o vídeo com isso, mas só para mostrar para vocês que essa seleção ela já está aqui, a gente não vai perder ela nunca, tá? Então vamos trabalhar aqui na. Deixa eu só desfazer aqui, estou com o demarcador selecionado, tá? Vou clicar aqui no cinza para desfazer a seleção do demarcador. Então, com o Ctrl pressionado, a gente seleciona a, a máscara, né? E agora eu acho que a gente podia tentar fazer a seleção das rodas. A seleção da roda é bem simples, tá? Na verdade, a gente só vai
ter um pincel aqui, B, e vamos aumentar esse pincel até ficar do tamanho da roda, com a dureza de 100%, né? E a gente pinta ele de preto. Então a gente, vamos ver aqui. Ó, aí a gente tem uma nova seleção, tá vendo? Quando a gente usa o Ctrl. Tá, tudo bem. É claro que aqui eu esqueci de duplicar a camada, mas só para mostrar para vocês a ideia de fazer essa seleção, tá? Deixa eu dar uns Ctrl Alt Zs aqui para que a gente volte com a roda. Então é isso, tá? A gente tem aqui, a gente vai pintar em cima da máscara, vai excluir as rodas com um pincel, e aí depois que a gente fizer isso, toda vez que a gente carregar a seleção de novo com o Ctrl, clicando na máscara, a gente vai ter sempre a seleção atualizada. Vamos continuando então. Vamos fazer assim, ó, vamos selecionar a máscara da camada, mantém o Ctrl pressionado, a gente carrega e selecionar a camada. Olha só o que a gente vai fazer. Ctrl J, a gente duplicou só o carro. Então a gente tem dois carros aqui agora. Vocês podem ver que esse carro de cima não tem a máscara, ele tem só o carro mesmo. Então, desse carro, a gente vai tirar as rodas. Então, seleciona aqui a borracha E de Eraser. Vou pedir também que vocês confiram com os pincéis, tá? Se vocês têm um pincel aqui redondo, com um tamanho grande e a dureza de 100%, que a gente vai usar para apagar, tá? Se não, vocês lembram, né? Mantém o Alt e o botão direito pressionado. Para a direita e para a esquerda, para os lados, vocês variam o tamanho, para cima e para baixo, vocês variam a dureza. Deixa um pincel bem duro, do tamanho da roda, tá? Que a gente vai deletar essa roda. A gente vai apagar essa roda. Então, olha só. A gente está na camada onde vai ficar o carro sem as rodas. Vamos colocar aqui, carro sem rodas. Então, vou clicar aqui, vou apagar. E aqui, apaguei também. Ah, não sei se eu apaguei, só vamos esconder esse aqui. Ó. Pronto, apagou. Então, a gente não tem esses dois. Aí, com os vidros, a mesma coisa. Dá pra gente tentar fazer a seleção dos vidros com a selecionar e mascarar. Vou usar um pincel menor aqui, não sei se vai dar certo. Tá? Ou com os demarcadores, tá? Demarcadores, não, falhamos miseravelmente. Vamos usar os demarcadores, que aqui tem pouca área pra gente, pouca diferença de cor, né? Pra gente saber o que é um, o que é outro. Os demarcadores vocês já sabem como usar, eu não vou fazer o vídeo, senão ele vai ficar muito longo, mas usem os demarcadores para fazer o traço aqui dos vidros. Ah, no fim já estou fazendo bem, vou fazer aqui bem rapidinho, tá? Só para... Tá? E a gente vai converter esse demarcador numa seleção e só confere se está na camada certa, né? Na camada carro sem rodas, e deleta. Bom, essa vai ser a seleção que a gente vai... Essa vai ser o desenho que a gente vai usar para fazer a mudança de cor. Tá? Ah, não, mas olha só, tá, tem aí a camada de baixo aqui, tá? Não, a gente não perdeu essas informações. Porque olha só, a gente vai colocar aqui matiz saturação e pede para ela afetar só a camada de baixo. Então, clica nesse íconezinho aqui e dá uma olhada aqui, ó. Ele está afetando só a camada carro sem rodas. Quando vocês forem mexer, ó, ele não vai mexer nos vidros, não vai mexer nas rodas. Então, por isso que eu fiz essa divisão, eu dividi a imagem em dois. Eu achei que ficaria mais fácil assim do que ficar lidando com as máscaras o tempo todo. Beleza, então. Dá 2 cliques no ícone da camada de ajuste. Vou reverter aqui. E como fazer a seleção, tá? Aí que aí que é a parte do vídeo que eu tinha recomendado vocês do Pixie Imperfect. A primeira coisa que a gente vai fazer é usar esse botãozinho aqui, tá?
para modificar, para fazer uma seleção de cor. Então a gente vai dizer qual é a cor que vai ser a base para nossa seleção. Então, clica aqui. E vamos pegar esse azul. Beleza. Agora eu vou colocar o matiz e a saturação todos para a direita, todos no máximo. E vou usar esses controles aqui, essas alças, para a gente fazer uma seleção que permita incluir todos os pixels. Tá? Deixa eu só dar uma conferida assim, tá olhando só para baixo. Vamos ver então, se eu fizer isso aqui, olha só, aqueles pixels ali estão sumindo. Se eu aproximar essas alças. Tá? Eu acho que não vai ficar assim. Quanto mais uniforme ficar a cor, melhor. Tá? Aqui eu tô só fazendo umas tentativas para ver se eu consigo tirar algum ruído, como por exemplo essa parte aqui azul que ficou no fundo. Mas acho que não, acho que esse aqui é o melhor que eu vou conseguir fazer mesmo. Tá, acho que já ficou um pouco mais uniforme, né? Aqui eu deveria ter tirado o vidro também, tirar em outro momento. Essa parte preta aqui também eu acho que ficaria bom tirar. E tirar também, certamente, os faróis, né? Mas aí eu deixo para vocês fazerem com... Acho que com o demarcador é melhor. Bom, então aqui está mais ou menos uniforme. E agora a gente pode voltar à saturação e definir o quanto a gente vai querer de saturação para a imagem. E aqui em cima, na matiz, a gente está livre para escolher a matiz que a gente quiser. Eu sugiro que vocês afastem um pouco, né, para ver em 100%. Vamos colocar aqui. Tá? Para ver em 100%, para a gente enxergar como é que compõe com toda a imagem. Acho que não, tem que enxergar tudo mesmo. Então vamos ver assim, ó. Aqui eu estou conseguindo mudar direto a cor da matiz. Então, vamos ver. Bom, aí fica a escolha de vocês mesmo. Eu achei que o carro verde ficava bem com o resto da composição toda. Se vocês quiserem, vocês podem tirar um pouco da saturação, vai ficar um verde cinza, tá? Se tirar toda a saturação, ele vai perder a cor, vai ficar cinza. E aqui vocês podem deixar mais escuro ou mais claro, tá? Bom, enfim, agora aqui estamos pelo gosto de vocês. E sem mudar as rodas. Se vocês quiserem também pintar roda, pintar farol, pintar os vidros, tudo isso vocês podem fazer só repetindo esse mesmo processo para as outras partes do carro. Nesse exemplo, daria para a gente tentar, vamos ver como é que vai ficar, daria para a gente tentar aquela mesma técnica, né, do exercício que a gente usou da menina com as montanhas, para ver se a gente põe o carro com a mesma variação com a mesma faixa de cores desse prédio. Mas eu acho que vai dar pouca diferença porque eles já parecem estar meio parecidos, né? Tá, mas só para mostrar para vocês, as curvas estão imediatamente em cima da camada sem rodas. Vou usar o Alt para colocar ela aqui, afetando só essa camada, né? E aqui continua direitinho. Pegar o branco e o preto, né? Quer dizer, onde tinha bastante luz no carro e na imagem. Vamos ver aqui. O branco eu acabei ampliando errado. Agora sim. Tá, eu acho que tá mais aproximado. Ficou melhor no fim das contas, né? Mas, enfim, tá, fica a critério de cada um.
Aqui voltei com a matiz saturação afetando só o carro. E de qualquer forma, tá? A gente continua podendo mexer. Agora a gente perdeu aquela seleção das cores, né? Mas a gente ainda pode mexer na colorização aqui. Tá? Então, a gente tem agora a faixa de cores e continua podendo fazer um ajuste se achar que aquela mudança na faixa das curvas deixou muito diferente da cor que a gente tinha definido antes. Tá? Então, isso fecha, só falta cropar, né? Só falta fechar direitinho aqui. Bom, isso fecha os nossos exercícios sobre composição. Falta também a sombra, né? Para a sombra, vocês vão aqui nessa camada, selecionar a máscara, pega um pincel B de brush, né? E vamos revelar com branco, X aqui para trocar de e vão pintando aqui para revelar a sombra, tá? Essa sombra vocês podem misturar. Vamos revelar aqui. Estou pintando a máscara, tá? Aí com X eu vou esconder algumas partes dela. Estamos quase terminando, tá? Sei que ficou longo. Aliás, todos esses vídeos das aulas de Photoshop ficaram longas. Foi demais. Ficaram longos porque tem toda essa parte de ficar acertando os pincéis e as cores. Não, na verdade, não é uma coisa rápida, assim. Quando eu estava fazendo para montar as aulas, demorou muito mais. Bom, a sombra está pronta, né? Mais ou menos. Agora a gente pode colocar isso aqui, vamos ver, multiplicação. Escureceu tudo, né? Então vocês já viram. Legal mesmo seria a gente separar a camada da sombra do resto. A gente ficaria com uma camada só para sombra. Eu acho que isso seria muito mais legal. Mas, enfim, a gente poderia aqui, vamos ver, multiplicar 50%. Tá, poderia colocar a sombra em multiplicação aqui com um valor de opacidade, vamos ver, 70%. Eu vou dar uma pausa, vou fazer isso, tá? Só para mostrar o arquivo final para vocês e não ficar tomando tempo de gravação. Mas eu só vou duplicar a camada e fazer como eu fiz com com o carro sem as rodas. Beleza, então. O que eu fiz? Eu dupliquei a camada, primeiro eu carreguei a máscara, selecionei a camada, dupliquei a camada para que ela ficasse sem, como essa aqui, né? Ela fica sem a máscara. Deixa eu ver uma coisa. Não sei se ajuda a visualização de vocês. Mas enfim, aqui a camada sombra, eu carreguei ela para que ela ficasse sem a máscara, né? Carrega a máscara aqui, aí seleciona a camada e Ctrl J duplica. Vamos ver. Essa aqui tá como multiplicação, ela tem que ficar como normal. E essa aqui, sim, a gente vai colocar como multiplicação para poder misturar com o chão, né? E vamos reduzir um pouco a opacidade. Se vocês acham que multiplicação não tá bom, nada impede da gente testar outros, né? Outros modos de mistura. Porque a gente quer excluir os pixels claros. Só que essa sombra, na real, ela não tem pixels claros, né? Eu estou usando a seta do teclado para passar pelos modos de mistura, mas não tem muitas coisas, não tem muito milagre, né, que eu consiga fazer, porque é tudo escuro, ele não vai excluir nada. Então, vamos deixar aqui em multiplicação e colocar, vamos ver, 70. Tá, acho que aqui fica um pouco melhor a sombra, um pouco mais parecido com esses tons que tem aqui na calçada, né? Claro que a sombra aqui do carro tem que ser um pouco mais escura. Então tá, gente, acho que é isso aí. Agora eu não vejo mais o que mexer, tô bem satisfeita e acho que tá bem convincente. Tá? Ao contrário daquela bicicleta, eu acreditaria que esse carro verde esteve na frente desse prédio. Então, fico por aqui.